Era uma tarde quente de verão, e a luz do sol filtrava-se pelas frestas das persianas na pequena sala de estar. Rodrigo, sentado no sofá, folheava sem muita atenção um catálogo de ferramentas. Sua mente vagava, preocupada com a recente tensão em seu casamento com Júlia. Eles estavam casados havia 5 anos, mas algo parecia diferente ultimamente. Pequenos desentendimentos haviam se tornado frequentes e ele sentia que a distância entre eles crescia. De repente, o som de pneus na entrada o trouxe de volta à realidade. Ele se levantou, espiando pela janela, e viu um carro familiar estacionando. Era Daniel, o ex-namorado de Júlia. Eles tinham mantido um contato ocasional ao longo dos anos, principalmente porque Daniel era o dono da loja de ferramentas onde Rodrigo costumava comprar o que precisava para seus projetos de carpintaria. Rodrigo sentiu uma mistura de irritação e curiosidade. Ele não conseguia entender por que Júlia insistia em manter Daniel em suas vidas, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que Daniel era um cara prático e confiável. Hoje, Daniel havia se oferecido para ajudar Rodrigo a consertar um galpão de ferramentas nos fundos da casa, algo que ele vinha adiando há semanas. Rodrigo abriu a porta antes que Daniel tivesse a chance de bater. "E aí, cara? Chegou na hora certa", disse ele, tentando soar casual, embora o desconforto fosse palpável. Daniel sorriu. "Pensei em vir um pouco antes. Já trouxe as ferramentas que você pediu." Os 2 homens caminharam juntos até o galpão. Era uma estrutura antiga, com madeira desgastada e ferragens enferrujadas. O lugar exalava cheiro de terra e óleo, e as prateleiras estavam cobertas de poeira. Daniel começou a inspecionar o local com um olhar crítico, apontando para as áreas que precisavam de atenção urgente. "Você realmente vai precisar trocar essa porta e reforçar as vigas do teto", disse Daniel, ajoelhando-se para examinar o piso. "Faz quanto tempo que você não mexe nisso aqui?" Rodrigo deu de ombros, sentindo-se um pouco envergonhado. "Faz anos. Sempre foi um espaço meio negligenciado. Mas, sabe, com o tempo livre, achei que seria bom deixar tudo em ordem." Daniel olhou para ele, com um sorriso que parecia entender mais do que apenas o estado do galpão. "Certo, então vamos colocar isso em forma." Enquanto eles trabalhavam juntos, o clima começou a se suavizar. Daniel era experiente e paciente, explicando cada etapa do processo e ajudando Rodrigo a se sentir mais confiante. O sol estava começando a se pôr quando eles fizeram uma pausa, ambos sentados no chão do galpão, compartilhando uma garrafa de água. "Você e Júlia estão bem?" perguntou Daniel de repente, pegando Rodrigo de surpresa. Ele hesitou antes de responder, tentando encontrar palavras que não soassem defensivas. "Estamos bem. É só... Acho que todo casamento tem seus altos e baixos, né?" disse Rodrigo, evitando o olhar direto. Daniel assentiu lentamente. "Sim, isso é verdade. Mas às vezes, os baixos podem ser uma oportunidade para se reconectar, se você estiver disposto a enfrentar o que está acontecendo." Rodrigo olhou para ele, tentando decifrar o tom por trás das palavras. Ele sabia que Daniel e Júlia tinham compartilhado algo profundo no passado, mas também sabia que o tempo havia seguido seu curso. Ou, pelo menos, ele achava que sabia. "Obrigado pela ajuda hoje, Daniel. Sério? Acho que precisava de um empurrão para começar", disse Rodrigo, tentando mudar o foco da conversa. Daniel deu um sorriso tranquilo. "Às vezes, tudo o que precisamos é de um pouco de suporte. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar." Quando Daniel se levantou e se espreguiçou, o ambiente no galpão parecia carregado de algo mais do que apenas poeira e ferramentas antigas. Rodrigo sentiu uma inquietação que não conseguia explicar.
Era como se uma porta invisível tivesse sido aberta, uma que ele ainda não sabia se queria atravessar. Bem, acho que podemos terminar isso amanhã, disse Daniel, pegando suas ferramentas. Não adianta tentar resolver tudo em um dia. Rodrigo apenas assentiu, observando enquanto Daniel saía do galpão e caminhava de volta para o carro. As palavras do homem ecoavam em sua mente, e ele não podia evitar a sensação de que aquele encontro era o começo de algo que ele ainda não compreendia. No dia seguinte, o sol estava mais forte. Rodrigo acordou cedo, ainda sentindo o peso das palavras de Daniel do dia anterior. Júlia já havia saído para o trabalho, e a casa parecia estranhamente silenciosa. Ele olhou pela janela para o galpão no quintal, onde os restos de ferramentas e materiais estavam espalhados, esperando pela segunda rodada de concertos. O som do portão sendo aberto anunciou a chegada de Daniel. Ele estava com a mesma postura descontraída de antes, carregando mais ferramentas em uma maleta. Rodrigo foi encontrá-lo no quintal, tentando parecer mais à vontade do que realmente estava. Bom dia! Pronto para mais um dia de trabalho? Perguntou Daniel com um sorriso. Pronto? Vamos terminar isso! Respondeu Rodrigo, tentando injetar um tom de confiança na voz. Os dois entraram no galpão, que agora parecia menos opressivo depois do trabalho inicial. Daniel começou a organizar os materiais enquanto explicava o que fariam naquele dia. Reforçar o teto e substituir algumas tábuas do piso. Rodrigo se viu prestando atenção em cada detalhe, querendo aprender e talvez impressionar de alguma forma. Enquanto martelavam e serravam, o silêncio entre eles foi gradualmente substituído por uma conversa mais solta. Daniel falava sobre sua loja de ferramentas, as dificuldades de gerenciar um negócio pequeno e até compartilhava algumas histórias engraçadas de clientes inusitados. Rodrigo começou a relaxar, rindo de algumas das anedotas e se sentindo menos desconfiado. Foi então que Daniel fez uma pausa, limpando o suor da testa com o braço, e perguntou casualmente: Você já se sentiu preso em algo que deveria ser diferente? Rodrigo parou de martelar e olhou para ele, tentando entender o que Daniel queria dizer. Como assim? Não sei, às vezes você olha para a sua vida e pensa, isso deveria ser mais fácil, mais simples. Mas não é, e você nem sabe por onde começar a mudar as coisas. Rodrigo hesitou antes de responder. Ele sabia exatamente o que Daniel queria dizer, mas a última coisa que queria era admitir suas próprias inseguranças. Acho que todo mundo sente isso de vez em quando. Faz parte, né? Daniel assentiu, mas não pareceu satisfeito com a resposta. Ele se aproximou, encostando-se na bancada improvisada e olhando diretamente para Rodrigo. Sim, mas às vezes é mais do que isso. É como se você soubesse que algo está errado, mas não soubesse como consertar. E pior, você nem sabe se quer consertar ou simplesmente deixar para lá. Rodrigo sentiu a tensão no ar. Não era só sobre o galpão ou as ferramentas. Havia algo mais profundo naquela conversa, algo que ele não estava certo se queria explorar. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia desviar o olhar. Acho que sei como é isso, disse Rodrigo finalmente, a voz mais baixa. Ele se virou para pegar um pedaço de madeira tentando distrair-se. Mas, às vezes, é melhor focar no que está à sua frente. Tipo, consertar esse lugar, uma coisa de cada vez. Daniel deu um leve sorriso, mas não insistiu. Eles voltaram ao trabalho, e a conversa se dissipou no som de martelos e serras. No entanto, a atmosfera do galpão parecia diferente. Rodrigo sentia o peso do olhar de Daniel em alguns momentos, como se ele estivesse esperando algo. No final da tarde, o trabalho estava quase completo.
As vigas do teto estavam reforçadas, o piso parecia sólido e até a porta já não rangia como antes. Rodrigo estava exausto, mas satisfeito. Ele se jogou em uma das cadeiras improvisadas no galpão, observando o trabalho feito. Isso aqui está começando a parecer um lugar de verdade, disse ele, sorrindo pela primeira vez em dias. Daniel se sentou ao lado dele, o sorriso habitual mais contido. Você fez um bom trabalho, eu só dei um empurrão. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas olhando para o galpão agora arrumado. Rodrigo sentiu uma calma estranha, mas também uma inquietação crescente. Ele sabia que algo estava mudando, mesmo que não pudesse colocar em palavras. Rodrigo, eu gosto de ser direto. Acho que é a única maneira de lidar com certas coisas, disse Daniel de repente, quebrando o silêncio. Então vou perguntar algo, e você pode me mandar calar a boca se quiser. Rodrigo ficou tenso, mas assentiu. Vá em frente. Você está feliz? Quero dizer, de verdade? Com Júlia, com sua vida, com tudo isso aqui? Rodrigo ficou em silêncio, sentindo o peso da pergunta. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente, misturando-se às dúvidas que ele vinha tentando ignorar. Não sei, disse ele finalmente em um sussurro. Acho que não sei mais o que é isso. Daniel não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Rodrigo, o tipo de olhar que parece atravessar camadas de silêncio e constrangimento. Então, sem aviso, ele colocou uma mão no ombro de Rodrigo, firme, mas não agressiva. Então talvez seja a hora de descobrir, disse ele, a voz baixa, mas carregada de intenção. O calor do toque de Daniel percorreu o corpo de Rodrigo como um choque. Ele não sabia o que sentir ou como reagir, mas, naquele momento, algo dentro dele parecia se quebrar, uma barreira invisível que ele nem sabia que existia. Talvez, murmurou Rodrigo, sem se afastar. E naquele instante, o silêncio no galpão era mais ensurdecedor do que qualquer som de ferramenta. O silêncio no galpão era espesso, preenchido apenas pelo som distante do vento lá fora. Rodrigo permaneceu sentado, com os olhos fixos no chão, sentindo a mão de Daniel ainda sobre seu ombro. Havia algo naquele toque, não apenas o peso físico, mas a intenção por trás dele, que fazia sua mente girar. Ele sabia que algo havia mudado, mas não conseguia definir o que exatamente. Daniel, percebendo a hesitação de Rodrigo, soltou o ombro dele e deu um passo para trás, respirando fundo. Desculpe se fui longe demais, não era minha intenção te deixar desconfortável. Rodrigo balançou a cabeça, incapaz de encontrar palavras. Ele queria dizer algo, mas sua garganta parecia fechada. Em vez disso, levantou-se e começou a recolher as ferramentas espalhadas, tentando ocupar as mãos enquanto sua mente processava o que havia acontecido. Tá tudo bem, Daniel. Sério? Só... não sei o que pensar agora. Sua voz saiu mais rouca do que ele pretendia, como se carregasse o peso de algo que ele ainda não havia articulado. Daniel observou Rodrigo em silêncio por alguns segundos, antes de começar a guardar suas próprias ferramentas. O som metálico de chaves de fenda e martelos ecoava pelo galpão, criando uma distração temporária para ambos. — Olha, Rodrigo! Começou Daniel, sem desviar o olhar do que fazia. Eu sei que isso pode parecer estranho. A última coisa que quero é criar problemas para você ou para Júlia. Só achei que talvez fosse importante falar algo. Rodrigo parou o que estava fazendo e olhou para Daniel, finalmente encontrando a coragem de responder. Eu não sei o que você espera de mim, Daniel. Eu nem sei o que esperar de mim mesmo. Minha cabeça tá uma bagunça. Daniel deu um sorriso triste, cruzando os braços enquanto se apoiava contra a bancada.
Eu não espero nada. Só quero que você saiba que, às vezes, é preciso enfrentar essas bagunças para encontrar algum sentido. A sinceridade no tom de Daniel deixou Rodrigo desconcertado. Ele não estava acostumado a alguém ser tão direto sobre sentimentos e dúvidas. Talvez fosse isso que o deixava tão desconfortável, mas também, de alguma forma, tão atento. Bom, pelo menos o galpão está em ordem agora, né? Rodrigo tentou aliviar a tensão, apontando para a estrutura ao redor. Daniel riu baixinho. Pelo menos isso. Às vezes, começar com algo pequeno pode ajudar. Os dois continuaram a organizar as ferramentas e limpar o espaço, trabalhando em silêncio novamente. Mas dessa vez, o silêncio não parecia tão opressor quanto antes. Rodrigo sentiu uma espécie de alívio ao se concentrar em algo tangível, em algo que ele podia controlar. Quando terminaram, o galpão estava quase irreconhecível. As prateleiras estavam arrumadas, o piso reforçado e as ferramentas organizadas. Era um espaço funcional, finalmente. Daniel olhou em volta satisfeito. Acho que você tem um galpão decente agora. Dá para fazer muita coisa aqui? Rodrigo assentiu, cruzando os braços enquanto examinava o lugar. Obrigado por isso. Eu não teria conseguido sozinho. Daniel deu de ombros. Sempre que precisar de ajuda, sabe onde me encontrar. Por um momento, Rodrigo considerou o que aquelas palavras realmente significavam. Ele sabia que não eram apenas sobre ferramentas ou galpões. Havia algo mais ali, algo que ele ainda não sabia como abordar. Bom, acho que já deu por hoje, né? Disse Rodrigo, tentando soar casual enquanto pegava a maleta de Daniel para entregá-la. Daniel pegou a maleta, mas em vez de se afastar, ele parou e olhou para Rodrigo com seriedade. Se você quiser conversar sobre qualquer coisa, Rodrigo. Qualquer coisa mesmo, pode me chamar. Sem julgamentos. Rodrigo não sabia como responder, então apenas assentiu, tentando esconder a confusão que sentia. Daniel deu um leve aceno de cabeça antes de sair, deixando Rodrigo sozinho no galpão. Quando Daniel foi embora, o silêncio voltou a dominar o ambiente. Rodrigo sentou-se novamente, olhando ao redor. O galpão parecia arrumado, mas sua mente estava uma zona. Ele sabia que havia algo se movendo dentro dele, algo que ele não podia mais ignorar. O que quer que fosse, parecia ter sido colocado em movimento, e ele não tinha ideia de onde aquilo o levaria. Naquela noite, Rodrigo teve dificuldade para dormir. Júlia chegou tarde do trabalho e foi direto para o banho, mal trocando algumas palavras com ele. Quando ela finalmente se deitou ao seu lado, o quarto estava envolto em escuridão e Rodrigo se pegou encarando o teto, incapaz de desligar seus pensamentos. Ele tentou se convencer de que era apenas o cansaço do dia, a pressão de consertar o galpão e as conversas com Daniel. Mas, no fundo, ele sabia que era mais do que isso. Algo havia sido despertado e ele não sabia como lidar com isso. Júlia, sentindo a inquietação dele, se virou na cama. — Tá tudo bem, Rodrigo? Você parece diferente. Ele hesitou antes de responder. — Só, muita coisa na cabeça. Coisa do galpão e tal. Nada demais. Ela suspirou e colocou a mão sobre o braço dele, um gesto que deveria ser reconfortante, mas que apenas fez com que ele sentisse ainda mais a distância entre eles. — Se precisar conversar, sabe que estou aqui, né? — Eu sei. Obrigado, disse ele, tentando soar convincente. Quando Júlia finalmente adormeceu, Rodrigo se levantou da cama e foi até a cozinha. Pegou um copo d'água e ficou parado diante da janela, olhando para o galpão iluminado pela luz fraca da lua. Ele sabia que havia chegado a um ponto de ruptura, mas ainda não entendia o que deveria fazer a seguir.
A única coisa que sabia com certeza era que aquele encontro com Daniel havia acendido algo dentro dele. Uma dúvida, uma curiosidade, uma necessidade de entender mais sobre si mesmo. E embora ele não soubesse o que aquilo significava, sentia que não poderia continuar ignorando. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com o som do telefone vibrando na mesa de cabeceira. Ele piscou, tentando ajustar os olhos à luz do sol que invadia o quarto. Júlia já havia saído para o trabalho, deixando a casa em um silêncio quase desconcertante. Quando pegou o telefone, viu que era uma mensagem de Daniel. Bom dia, o galpão tá firme, mas e você? Tá tudo bem? Rodrigo encarou a tela por um momento, sem saber como responder. Ele sentia um turbilhão de emoções que ainda não havia decifrado. Finalmente, digitou algo simples. Tudo certo. Valeu pela ajuda ontem. A resposta de Daniel veio quase instantaneamente. Se precisar de alguma coisa, tô por aqui. Pode chamar. Rodrigo colocou o telefone de lado, mas a mensagem continuava ecoando em sua mente. Havia algo na maneira como Daniel se comunicava. Direto, mas carregado de uma preocupação que parecia ultrapassar o nível habitual de camaradagem. Era quase pessoal. Ele passou o dia tentando manter a mente ocupada, mas a inquietação persistia. Trabalhou no computador, tentou arrumar algumas coisas pela casa e até voltou ao galpão, onde ficou reorganizando ferramentas já arrumadas, como se o movimento pudesse acalmar o que sentia. Mas nada parecia funcionar. Quando o sol começou a se pôr, Rodrigo se deu por vencido. Pegou o telefone novamente e, sem pensar muito, mandou uma mensagem para Daniel. Tá ocupado? Pensei em pegar umas dicas para uns projetos aqui no galpão. A resposta veio quase que imediatamente. Por acaso tô livre. Posso passar aí em 15 minutos. Rodrigo sentiu o coração acelerar, mas não havia motivo para isso. Ou pelo menos era o que ele tentava convencer a si mesmo. Ele foi para o galpão e começou a preparar o espaço, como se esperasse impressionar Daniel de alguma forma. Pouco depois, ouviu o som familiar do portão sendo aberto. Daniel entrou no quintal, carregando uma pequena caixa de ferramentas, com o mesmo sorriso tranquilo de sempre. Não imaginei que você fosse querer mexer no galpão tão cedo, disse Daniel enquanto se aproximava. Rodrigo deu de ombros, tentando soar casual. Achei que seria bom manter o ritmo. Ainda tem coisa para arrumar aqui. Eles entraram no galpão, onde o ar parecia mais carregado do que Rodrigo lembrava. O silêncio entre eles era quase palpável enquanto começavam a discutir sobre possíveis projetos para o espaço. Mas, por mais que a conversa fosse sobre ferramentas e madeira, havia uma tensão subjacente que nenhum dos dois parecia disposto a abordar diretamente. Tá sentindo a diferença de ter um espaço organizado? Perguntou Daniel enquanto inspecionava as prateleiras. Sim, bastante. É bom ter controle sobre algo, pelo menos aqui, respondeu Rodrigo, mais honesto do que pretendia. Daniel parou o que estava fazendo e olhou para ele. Só aqui? O que tá pegando, Rodrigo? Rodrigo hesitou, mas sabia que não podia continuar fingindo. Acho que não é só o galpão. Minha cabeça tá cheia de coisas que eu não sei nem como começar a organizar. Daniel se aproximou, cruzando os braços. Às vezes é mais fácil desabafar com alguém de fora, alguém que não tem tanta bagagem com você. Rodrigo riu baixinho, mas havia pouco humor em seu tom. E quem disse que você não tem bagagem comigo? Você tá mais presente na minha vida do que eu esperava. Daniel não se moveu. Seus olhos fixos em Rodrigo eram intensos, mas não intimidantes. Isso te incomoda? Rodrigo sentiu o peso da pergunta. Ele abriu a boca para responder, mas a verdade parecia presa em sua garganta.
Finalmente balançou a cabeça. Não, só não sei o que fazer com isso. Daniel deu um passo mais perto, diminuindo a distância entre eles. Talvez você não precise saber agora. Às vezes a resposta vem quando você para de procurar tão desesperadamente. O ar no galpão parecia mais pesado, como se cada palavra carregasse um significado mais profundo do que parecia à primeira vista. Rodrigo sentiu sua respiração ficar mais curta e seu olhar encontrou o de Daniel. A tensão era palpável e pela primeira vez ele percebeu que não queria mais fugir dela. Daniel, Rodrigo começou, mas foi interrompido pelo toque do celular de Daniel. O som quebrou o momento como um estalo, trazendo ambos de volta à realidade. Daniel pegou o telefone, olhou para a tela e franziu o senho. Desculpa, preciso atender. É algo da loja. Rodrigo assentiu, quase aliviado pela interrupção. Enquanto Daniel atendia a chamada do lado de fora do galpão, Rodrigo se encostou na bancada e esfregou o rosto com as mãos. Sua mente estava um caos. Ele sabia que algo estava para explodir, mas não sabia se estava pronto para lidar com as consequências. Poucos minutos depois, Daniel voltou parecendo mais sério. Foi mal, mas eu preciso resolver um problema na loja. A gente pode continuar isso depois? Rodrigo assentiu, sem saber ao certo o que responder. Ele o acompanhou até a porta do galpão, observando enquanto Daniel atravessava o quintal em direção ao carro. Antes de entrar no veículo, Daniel olhou para trás. Ei, Rodrigo, não se pressione tanto, tá? A gente pode resolver isso no seu tempo. Rodrigo acenou, mas não disse nada. Ficou parado ali, vendo o carro de Daniel desaparecer pela rua, e sentiu-se mais confuso do que nunca. Ele sabia que havia cruzado uma linha invisível, mas não tinha certeza de como voltar, ou, pior, se queria voltar. A noite caiu, e Rodrigo permaneceu no galpão por horas, perdido em pensamentos. Ele sabia que algo havia mudado entre ele e Daniel, e que não havia como ignorar aquilo por muito mais tempo. Os dias que se seguiram foram uma mistura de silêncio e introspecção. Rodrigo evitava o galpão, como se o espaço agora carregasse um peso que ele não estava pronto para enfrentar. Júlia percebeu sua distância, mas não pressionou. Apenas o olhava com um misto de preocupação e resignação. Rodrigo sabia que estava sendo injusto com ela, mas não conseguia articular seus próprios pensamentos, quanto mais compartilhá-los. Então, uma noite, enquanto estava sentado na sala com as luzes apagadas, uma mensagem apareceu em seu telefone. Rodrigo, sei que você está evitando isso, mas eu não queria que as coisas terminassem sem uma conversa honesta. Se você quiser falar, estarei no galpão amanhã, às 8. É sua escolha. Era de Daniel. Rodrigo encarou a mensagem por longos minutos, o coração pesado. Ele sabia que a escolha estava em suas mãos, mas o medo do que aquilo significava quase o paralisava. Depois de um tempo, ele apagou o telefone e foi para a cama, sem dar uma resposta. Na manhã seguinte, ele se encontrou andando até o galpão sem perceber. Não era exatamente uma decisão consciente. Era mais como se ele tivesse sido atraído para lá. Quando abriu a porta, encontrou Daniel sentado em uma das cadeiras improvisadas, olhando para a luz que entrava pelas frestas da madeira. Ele parecia tranquilo, mas ao mesmo tempo atento, como se esperasse algo. Rodrigo entrou, fechando a porta atrás de si. Por um momento, nenhum dos dois falou, o silêncio preenchendo o espaço entre eles. Eu não sabia se você viria, disse Daniel finalmente, quebrando a quietude. Nem eu, respondeu Rodrigo com um sorriso fraco. Ele se sentou na cadeira oposta, cruzando os braços e olhando para o chão. Eu não sei nem por onde começar. Então não comece. Só fale o que você sente, disse Daniel,
com a mesma calma que sempre parecia carregar. Rodrigo respirou fundo, lutando para encontrar as palavras. Eu sinto que algo mudou dentro de mim, desde que você começou a vir aqui. E não é só sobre você, mas também sobre mim, sobre o que eu quero, sobre quem eu sou. E isso me assusta pra caramba. Daniel assentiu, mas não interrompeu, deixando Rodrigo continuar. Eu amo a Júlia, mas, ao mesmo tempo, sinto que estamos desconectados há muito tempo. Não sei se é culpa dela, minha ou só do tempo. Mas aí você apareceu e eu comecei a perceber coisas em mim que eu nunca tinha percebido antes. Coisas que eu não sei como lidar. Os olhos de Daniel estavam fixos em Rodrigo, mas ele manteve o silêncio. Sua presença era um incentivo para que Rodrigo continuasse. Eu me sinto culpado. Por ela. Por mim. Por até mesmo estar aqui, falando isso para você. Mas também sinto algo que não consigo explicar quando estou perto de você. Daniel inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Rodrigo, você não precisa ter todas as respostas agora. O que você está sentindo é normal. Confuso, sim, mas normal. O importante é ser honesto consigo mesmo antes de qualquer coisa. Rodrigo olhou para ele, sentindo uma mistura de alívio e vulnerabilidade. E se ser honesto comigo mesmo significar que eu estou quebrando tudo o que construí até agora? Então, talvez o que você construiu não seja o que realmente precisava, respondeu Daniel, a voz baixa, mas firme. Às vezes, precisamos deixar as coisas caírem para reconstruí-las da forma certa. As palavras de Daniel atingiram Rodrigo como um golpe. Ele sabia que eram verdadeiras, mas aceitá-las era um desafio que ele não estava pronto para enfrentar completamente. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio parecia mais confortável agora, como se ambos entendessem que não havia pressa para resolver aquilo. Daniel se levantou, caminhando até a bancada, onde começou a reorganizar algumas ferramentas. Rodrigo o observou, sentindo o peso do momento. Ele sabia que aquilo não era apenas sobre Daniel ou o galpão. Era sobre ele mesmo, sobre as escolhas que vinha adiando por tanto tempo. Finalmente, Rodrigo se levantou e caminhou até Daniel. Ficaram a poucos centímetros de distância, o silêncio entre eles mais carregado do que nunca. Eu não sei onde isso vai dar, disse Rodrigo, a voz quase um sussurro. Mas eu acho que preciso descobrir. Daniel sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Então vamos descobrir juntos. O espaço entre eles se desfez em um instante, como uma represa que finalmente cede. Rodrigo não sabia quem deu o primeiro passo, mas de repente eles estavam próximos demais, seus rostos a centímetros de distância. A tensão que havia pairado sobre eles por dias finalmente explodiu, e antes que pudesse pensar, Rodrigo sentiu os lábios de Daniel contra os seus. O beijo foi lento no início, hesitante, mas logo se tornou mais intenso, mais sincero. Era como se todo o peso que Rodrigo carregava tivesse sido solto naquele momento. Ele sentiu uma liberdade que nunca tinha experimentado, um reconhecimento de algo que havia sido reprimido por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, mas nenhum dos dois se afastou completamente. Isso não resolve tudo, disse Daniel com a voz ainda baixa. Eu sei, respondeu Rodrigo, mas é um começo. Eles ficaram ali por um tempo, lado a lado, compartilhando o silêncio de forma diferente agora. O galpão, que antes parecia apenas um lugar desordenado, agora parecia um espaço onde Rodrigo finalmente poderia se encontrar, com Daniel ao seu lado, ajudando-o a reconstruir não apenas o galpão, mas também a si mesmo. E, pela primeira vez em muito tempo,
Rodrigo sentiu que talvez estivesse no caminho certo.